Olá, seja bem-vindo aí ao meu canal e a este vídeo. Hoje eu vou falar para você sobre expressão gênica. Esse é um assunto bastante importante, porém ao mesmo tempo ele é complexo. Então eu vou tentar aqui resumir ele da melhor maneira possível para você, destacando os pontos principais. Tá? Então, vem comigo. Muito bem, tá o título aqui então do nosso vídeo de hoje, expressão gênica. E aí eu começo falando desse assunto para você, te mostrando um conceito que é um pilar da biologia molecular, chamado dogma central da biologia molecular, em que, dentre outros processos, a expressão gênica está inserida. Então, essa figura bem simples, ela ilustra para você algumas, algumas, alguns processos que são realizados pelas nossas células, tais como o processo de replicação, onde nós temos as células literalmente fazendo réplicas das suas moléculas de DNA. Esse processo é um processo que ocorre na maioria das células, o tempo todo, à medida em que essas células precisam se regenerar, se proliferar, elas precisam duplicar o seu material genético, isso também é entendido como duplicação dos cromossomos durante uma etapa prévia da divisão celular, mas que na verdade ainda aqui não é, quando a gente tem esse evento, ele não é um evento em que nós teremos duplicação dos cromossomos, o DNA na forma de cromossomo, mas sim o DNA dupla fita. Então o termo realmente mais apropriado seria replicação. E aí, eu vou explicar isso também, antes de te apresentar esses outros dois processos, porque ele vai dar base para você entender esses dois processos seguintes. Esses são transcrição e tradução, em que ambos são etapas de um processo maior chamado expressão gênica. Como você está podendo ver aqui, então a transcrição, ela nada mais é do que um processo em que as células produzem a molécula de RNA, utilizando como molde para isso a molécula de DNA. E na sequência, nós temos a tradução, em que é um processo de produção de proteínas, utilizando para isso como molde a molécula de RNA. Então, começando com a replicação, nós temos aqui um processo que é conhecido como semiconservativo. Por que disso? Esse processo é feito por uma variedade grande de enzimas. Cada enzima é uma proteína específica, que tem uma função específica, né? Em que uma determinada enzima vai vir aqui na dupla fita de DNA e desfazer a morfologia dela de hélice. Uma outra enzima vai vir aqui e quebrar essas ligações de hidrogênio, então tornando essa molécula de DNA momentaneamente menos estável. Mas uma das enzimas mais importantes aqui nesse processo, né, eu diria até a principal, é a enzima que vai conseguir fazer uma cópia desta dupla fita de DNA. E essa enzima é a DNA polimerase, sufixo ase enzima. Então, é uma enzima que vai realizar um polímero, ela vai sintetizar, né, ou seja, vai produzir um polímero de DNA. O DNA é uma molécula tida como um polímero, assim como a RNA, como as proteínas, porque são moléculas grandes, formadas por moléculas menores que se ligam entre si, né? Então, é o caso aqui do nosso DNA, ele é classificado quimicamente como uma molécula que é um ácido nucleico. E esse ácido nucleico, então, ele é um polímero porque ele é formado pela ligação de nucleotídeos, que são as suas unidades. E além disso, cada nucleotídeo, na verdade, ele ainda é uma molécula constituída por três partes menores, três outras moléculas, que estão simbolizadas para você aqui nessa figura por essa bolinha amarelo, essa outra figura em laranja e essa figura, por exemplo, aqui nesse caso em azul, que são respectivamente o grupo fosfato, o açúcar do tipo pentose, chamado desoxirribose, que no caso dá até o nome, né, a molécula como um todo de DNA, e uma base nitrogenada. Então, essas três moléculas estão sempre ligadas entre si, formando um nucleotídeo. Essa base nitrogenada pode ser do tipo adenina, citosina, guanina, timina, no DNA,
e ela é quem dá a característica ao nucleotídeo. As outras duas partes dessa molécula, do nucleotídeo, elas são as mesmas independentemente dos outros tipos de nucleotídeos. Pois bem, nós temos aqui então inicialmente uma abertura dessa dupla fita, e esse processo então ele é semi-conservativo porque na produção das outras, na produção das duas moléculas de DNA, nós conservamos parte da molécula molde, parte da molécula mãe. Então essa fita S em laranja aqui é exatamente essa mesma fita S em laranja aqui. Aqui foi acrescentado o termo molde, né? A mesma coisa aqui embaixo, esta fita S', ela é essa mesma fita S' aqui. Então, nessas duas moléculas filhas, vamos dizer assim, nós temos em cada uma delas, uma das fitas sendo a fita originária, que é a fita da molécula mãe, né? Então, o que de fato é sintetizado é apenas parte da molécula, metade dela, o que está aqui representado para você em vermelho. Então, a enzima vem e obtém nucleotídeos já prontamente sintetizados lá no núcleo celular, e ela vai encaixando um nucleotídeo ao outro. Esses nucleotídeos são novos, então essa fita é nova, essa já existia. A mesma coisa aqui embaixo, então uma molécula, ela deu origem a duas moléculas, em que, por conta disso, nós temos então um processo semi-conservativo. E essa lógica, ela vai se manter da mesma forma nas reações seguintes, né, de replicação dessas moléculas de DNA. E aqui eu trago para você uma informação adicional, que é o fato de que nós só conseguimos adicionar, ou melhor dizendo, incorporar nucleotídeos na extremidade 3' dessa fita de DNA que está sendo sintetizada. Então, de novo, aqui as cores foram mantidas, né? A gente tem aqui uma cor que ela é laranja, indicando a fita molde, e esse termo não é à toa, né? A enzima DNA polimerase, ela olha para esta fita e utiliza ela como um modelo, como um molde. E de maneira complementar aos nucleotídeos que estão aqui em sequência, a enzima então vai sintetizando de maneira complementar esta fita nova. Quando eu digo complementar, segue aquela regra da dupla fita de DNA. A sempre se liga com T, né? Ou seja, o nucleotídeo adenina sempre se liga com o nucleotídeo timina, através de duas ligações de hidrogênio entre as suas bases nitrogenadas, e aí essa é o mesmo racional com relação aos outros dois nucleotídeos. C se liga com G, citosina com guanina, através de 3 ligações de hidrogênio. Então, relembrando, um nucleotídeo está representado, por exemplo, aqui, onde eu tenho o grupo fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. A contagem dos átomos de carbono se dá da seguinte maneira. É esse vértice aqui da pentose representa o nosso carbono de número 1, esse de número 2, esse aqui de número 3. Esse é o quarto e esse aqui é o quinto. Então, sempre a extremidade, uma das extremidades da fita de DNA é a 5', porque seria o primeiro átomo de carbono. E nessa extremidade, como é um grupo fosfato que tem aqui, nós não temos quimicamente condições a enzima não consegue, né, adicionar nucleotídeos nessa extremidade. Mas, dado o fato que sempre nós encontraremos numa extremidade dita 3', uma hidroxila, um OH, aqui sim é possível a gente ter a incorporação de um novo nucleotídeo, onde eu vou ter, de novo, a base nitrogenada, a desoxirribose e o grupo fosfato. Pensando em um nucleotídeo novo, eu tenho 3 grupos fosfatos. Esses dois em vermelho, eles são eliminados aqui desse nucleotídeo, e este aqui é que então consegue realizar a ligação fosfodiéster com essa hidroxila. O hidrogênio sai e esse oxigênio também sai,
e aí este oxigênio do nucleotídeo que já existe vai se ligar ao grupo fosfato, estabilizando energeticamente essa fita de DNA. Então, de novo, a incorporação de nucleotídeos ela só ocorre na extremidade 3'. Num outro vídeo aqui no canal, eu mostro para você o porquê desse antiparalelismo, né? Então, lembrando que aqui, enquanto uma fita segue neste sentido 5', 3', a outra fita é na ordem invertida. Ela está em paralelo aqui, mas é antiparalela, é invertida, é 3', 5'. Então, se eu quero sintetizar uma nova dupla fita de DNA a partir dessa aqui, ela se abre, e aí eu só vou conseguir nesta molécula de cima, nesta fita de cima, eu consigo iniciar a síntese por aqui, essa seria a extremidade 5', a enzima vai adicionando aqui na extremidade 3' desta fita que está sendo sintetizada. Na fita de baixo é exatamente o contrário. Como essa é a extremidade 3' da fita molde, essa fita S' molde no caso, então o nucleotídeo novo começa por aqui com sua extremidade 5' ficando deste lado, dado o antiparalelismo. E aí os nucleotídeos novos são incorporados na extremidade 3' desses nucleotídeos aqui. Então a síntese dessa fita de cima acontece da direita para a esquerda e da de baixo da esquerda para a direita. Aqui uma outra imagem para ilustrar isso, né, que eu acabei de dizer. Então aqui eu tenho uma fita iniciadora, sempre necessária, um tal de primer, né, um iniciador, e aí o nucleotídeo aqui, novo, com ainda o seu trifosfato, esses dois fosfatos iniciais, chamado pirofosfato, são desligados, e aí o restante da molécula é incorporada, sempre mantendo uma hidroxila que permite a incorporação de novos nucleotídeos. Então esse é o sentido aqui de crescimento dessa cadeia de nucleotídeos, né? O famoso sentido da vida, né? 5', 3'. Dada essa característica, dessa particularidade de nós só termos condições da enzima só conseguir incorporar novos nucleotídeos na extremidade 3' da molécula de DNA, após uma parte apenas da dupla fita, da fita molde ter sido aberta, nós vemos que enquanto uma fita é incorporada, é sintetizada, é polimerizada, num sentido contínuo, dada essa questão de que a enzima só consegue incorporar nucleotídeos na extremidade 3', a outra molécula que vai ser polimerizada, a molécula nova, ela só consegue ser feita por partes, porque não há uma situação semelhante a essa aqui de cima, em que, para que isso acontecesse, esse primeiro nucleotídeo da molécula em vermelha, que está sendo sintetizada, teria que ser 5', 3', para seguir a mesma lógica daqui de cima. Mas não tem como 5' se ligar com 5' da fita já existente. Então, dada essa situação, é feita através de passo a passo, né, pouco a pouco, essa síntese, e esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Para você entender um pouquinho melhor isso, então, numa etapa seguinte a esse processo, onde eu já tive uma abertura de uma parte maior da dupla fita de DNA, a dupla fita mãe, aquele trecho inicial, aqueles fragmentos, eles já foram mais sintetizados, inclusive se ligam entre si, e aí então, como eu abri mais aqui a molécula, a dupla fita, aí sim eu consigo sintetizar de novo, incorporar de novo um nucleotídeo aqui, e aí essa extensão segue para cá. Então, nós vamos tendo isso aqui em blocos, pouco a pouco, enquanto que essa fita de cima, ela vai única, contínua o tempo todo. Bem, essa replicação, ela ocorre num processo, uma taxa exponencial, em que sempre uma molécula dá origem a duas, né? Então, isso matematicamente a gente consegue expressar por essa fórmula mega simples, que é 2 elevado a n, onde n é o número de ciclos de replicação, né? Então, aqui, neste exemplo, eu tive 1, 2, 3 ciclos de replicação, 3 eventos de replicação. Então, eu conseguiria inicialmente, com esse cálculo simples, saber que eu teria aqui 2, para eu saber o número de moléculas produzidas aqui no final,
a partir de uma molécula, então eu teria 2 elevado a 3, ou seja, 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. É justamente o que eu tenho aqui no final, essas 8 moléculas. Esse racional, ele justamente é utilizado para que nós possamos fazer uma técnica laboratorial chamada PCR, uma sigla do inglês, né, que significa reação em cadeia da polimerase. Então, nós utilizamos moléculas de DNA e enzima polimerase para que ela realize essas reações químicas aqui de polimerização de mais, né, moléculas de DNA. Então ela produz, ela gera cópias, réplicas, ela aumenta a quantidade das moléculas de DNA inicialmente, fazendo isso em cadeia, em ciclos, repetidas vezes. Então esse é um termo muito utilizado, mas que também pode ser chamado de reação de amplificação, né? Então, nós vamos amplificar, ou seja, aumentar a quantidade dessas moléculas de DNA e, com isso, conseguir detectar a presença dessas moléculas, né? Bem, mas então agora, dito isso, vamos para a expressão propriamente dita. A expressão gênica, como o próprio nome aqui já diz, ó, é expressar, é manifestar um gene. Diferença de cromossomo, DNA, gene, também eu já apresentei num outro vídeo aqui no meu canal, mas simplificadamente o gene ele corresponde a um trecho, a um segmento de uma molécula de DNA. Então a molécula de DNA, como ela é um polímero, ela é muito grande. Nós vamos certamente encontrar vários trechos que correspondem a diferentes genes numa mesma molécula de DNA. E dizer que eu vou expressar, ou seja, que eu vou ativar, manifestar esse gene, significa, em outras palavras, dizer que eu vou colocar o código que ele possui, colocar aquela informação que ele possui em prática. Ou seja, eu vou executar aquela informação. O DNA e o RNA são moléculas que guardam informação. Mas uma informação para quê? Para que a célula consiga produzir a proteína, que é a molécula que de fato vai agir nas nossas células, realizando funções específicas. Então, se eu tenho um gene A, eu vou expressar esse gene A, significa dizer que a célula vai, uma maquinaria celular, né, vai interpretar, vai ler essa informação e vai expressar essa informação através da produção da proteína A. Então, a informação, o código para que a célula consiga entender como ela precisa produzir a proteína A, está contida nesta sequência de nucleotídeos aqui, neste trecho específico da molécula de DNA, em que esse trecho específico, que guarda a informação para a produção dessa proteína, nós chamamos de gene. Bem, eu citei aqui DNA e RNA, então, olhando com um pouquinho mais de detalhe para esse processo, nós vemos que, na verdade, o processo de expressão gênica ele envolve duas etapas, né, que são dois outros processos, o primeiro transcrição, o segundo tradução, em que nós temos na transcrição a produção de moléculas de RNA a partir da molécula de DNA, e a tradução é a produção da proteína a partir do RNA. Existem existem genes com diferentes características no que diz respeito ao nível de expressão. Existem genes que são mais expressos, ou seja, eles são mais transcritos. A transcrição deste gene ocorre com mais intensidade, ou seja, a célula é capaz de, a partir daquele mesmo gene, gerar uma quantidade maior de moléculas de RNA e que, consequentemente, vão gerar uma quantidade maior de moléculas de proteína, mais exemplares da mesma proteína. Gene A, RNA A, do tipo A, proteína A. Gene B, um RNA B, uma proteína B. Aqui eu trago um pouquinho mais de detalhes, mostrando que o DNA, lembrando, é uma molécula dupla fita, o RNA é uma molécula fita simples, né? E a enzima, aqui, seguindo a mesma lógica que eu acabei de te mostrar com relação à replicação, perdão, lá na replicação a gente tinha uma reação de polimerização, né? De extensão de nucleotídeos. Vários nucleotídeos vão se ligando entre si, formando um polímero, uma molécula maior, grandona. Isso aqui vai acontecer também com o RNA. Lá eu tinha a enzima DNA
polimerase, que fazia um polímero de DNA. Aqui eu vou ter a enzima RNA polimerase, né, que vai fazer um polímero de RNA. Nós temos diferentes enzimas, RNA polimerase, 1, 2, 3, por exemplo, mas eu não, neste vídeo não vou me ater a este nível de detalhe. Como eu te prometi, eu vou te trazer aqui os aspectos mais importantes, triviais, da transcrição, da expressão gênica como um todo. Então aqui uma figura bem bacana, bem didática, que ilustra a nossa enzima RNA polimerase, de maneira simplificada. Ela consegue então receber, né, se ligar a uma molécula dupla fita de DNA. Veja, repare que as cores elas se mantêm, né? O DNA que o tempo todo estou mostrando em laranja. E à medida em que essa enzima então consegue ler aquela sequência de nucleotídeos, ela consegue produzir uma molécula fita simples, que é o RNA, que é uma sequência de nucleotídeos complementar, guarda esse termo, complementar à sequência de nucleotídeos do DNA. Se é complementar, então a informação que eu tenho aqui na molécula de DNA, ela é uma informação que é mantida na informação na molécula de RNA. Então a informação ela é a mesma, ela não modifica. O que modifica é a linguagem. Aqui eu tenho uma molécula dupla fita. Isso aqui é, fazendo uma analogia, né, que eu gosto sempre de citar esse exemplo, é como se eu tivesse a informação aqui, o código, a sequência de nucleotídeos, em grego. Então a gente vai transcrever essa informação, ou seja, a gente vai transformar o idioma, a linguagem dessa informação. Mas a informação vai ser a mesma, como se eu transformasse essa informação do grego para o inglês, que já é um pouco mais simples, um pouco mais fácil de entender. E aqui é justamente o local da enzima onde ela consegue receber novos nucleotídeos para serem incorporados na extremidade 3' sempre a incorporação, o sentido de polimerização é de 5' para 3', ou seja, os nucleotídeos são sempre incorporados na extremidade 3'. E aí essa enzima consegue se deslocar, abrindo e lendo mais a molécula de DNA e, consequentemente, produzindo uma molécula cada vez maior de RNA. Esse RNA, ele que é produzido, todo esse processo de transcrição, né, tanto a replicação quanto a transcrição, são processos que ocorrem no núcleo da célula. Então aqui eu tenho uma representação, né, de que isso está acontecendo internamente, aqui a membrana nuclear, essa representação da carioteca com seus poros. Então aqui eu tenho uma dupla fita de DNA que está sendo aberta e o RNA está sendo produzido. Neste caso, esse RNA, ele vai, como ele mantém a informação que está presente no DNA, então ele mantém essa informação, ele contém essa mensagem, né, de como que a célula consegue produzir uma proteína. E então esse RNA ele é chamado de RNA mensageiro, o famoso mRNA. Só que ele é produzido aqui em organismos eucariotos, né, como nós, né, como ocorre nas nossas células. Ele é um RNA que inicialmente ele é produzido contendo ainda diferentes sequências que têm características diferentes, que são chamadas de exons e introns. Então ele é um RNA imaturo. Aqui você pode reparar que está didaticamente representado, são representadas regiões mais escuras e claras, e aí então é feito um processamento desse RNA, em que só são mantidas um tipo específico de sequência. Então aqui eu só tenho, nessa maior parte da molécula de RNA, uma região mais escura, né, que são os exons. E aí então eu tenho esse RNA maduro. Olhando um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, num organismo procarioto, nós temos um processo de transcrição em que o RNA, mensageiro, ele já está pronto, assim que ele acaba de ser produzido, ele está pronto para sofrer o processo de tradução. Enquanto que em nós, seres eucariontes, esse processo não é dessa forma, né? Em organismos eucariotos, a gente tem, como eu mostrei agora há pouco, a produção inicial
de um transcrito, né, ou seja, de um RNA, que tem sequências com características diferentes que nós chamamos de exons e introns. E após um processamento desse RNA, eu tenho algumas alterações nele, em que inicialmente eu te falei que são mantidos apenas os exons, né, as sequências aqui em azul, né, que são representando os nossos exons. Mas tem mais coisas, né? Esse processo é chamado de splicing do RNA. É adicionado aqui também um cap, o capeamento 5' ou seja, é colocado aqui na região, na extremidade 5' desse transcrito, desse RNA mensageiro, um nucleotídeo, guanina, que ele é metilado, ele é diferenciado, ele é alterado. E na outra extremidade, na extremidade 3', é comum nós termos um processo de poliadenilação, né? Ou seja, são colocados muitos né? Muitos nucleotídeos adenina, 100, 150, 200 nucleotídeos repetidos aqui, é a famosa cauda poli-A. Aí então esse RNA mensageiro está maduro, ele é exportado do núcleo para o citoplasma, e aí então nós teremos a segunda etapa da expressão gênica, que é a tradução. E aí essa tradução, ela também é chamada de síntese proteica, realizada pelos ribossomos, onde é este cara aqui, famoso ribossomo, que é o responsável por fazer a etapa final de decodificação, né, do código genético, do famoso popular código da vida, que é a sequência de nucleotídeos. Até então é somente uma sequência de nucleotídeos, né, que guarda informação. Isso não, a princípio não tem uma atividade metabólica na célula como as proteínas. A gente precisa produzir essas proteínas para todo o metabolismo celular ocorrer de forma adequada. Então é esse ribossomo, na verdade são muitos ribossomos que existem em todas as nossas células, que são capazes então de fazer a leitura dessa sequência de nucleotídeos presente no RNA mensageiro. E aí então, à medida em que esse ribossomo vai fazendo a leitura desse RNA mensageiro, ele consegue automaticamente, em tempo real, produzir, né, a proteína. E toda e qualquer proteína ela é constituída por unidades menores. Eu disse agora há pouco que ela também, DNA, RNA e proteínas são moléculas que são polímeros. Enquanto DNA e RNA são polímeros de nucleotídeos, as proteínas elas são polímeros de aminoácidos. Aqueles aminoácidos que alguns nós conseguimos produzir, né, são endógenos, mas também temos aminoácidos que nós não conseguimos produzir, e eles então só podem ser obtidos da alimentação, da dieta. Então, inclusive, né, existem aí suplementos alimentares à base de aminoácidos, são essas moléculas que eu estou me referindo. Os ribossomos, então, vão fazendo a leitura do RNA mensageiro, e à medida em que eles vão fazendo isso, eles vão ligando ao mesmo tempo vários aminoácidos entre si, e essa sequência de aminoácidos nada mais é do que uma molécula de proteína. Só que para isso nós temos também a participação de uma outra molécula, que é o RNA transportador, o tRNA, que como o próprio nome já diz, é responsável por transportar alguém. Quem? Os aminoácidos, de maneira específica para o ribossomo conseguir fazer a ligação desses vários aminoácidos. E aí, nas nossas células, nós temos, metabolicamente ativos, 20 tipos diferentes de aminoácidos e, correspondentemente, nós também teremos aí 20 tipos diferentes de RNA transportadores. Bem, olhando de maneira geral, um aspecto geral, né, desse ribossomo, nós teríamos uma estrutura que se assemelha a essa figura aqui. Então, eu tenho uma subunidade menor de ribossomo, constituído por proteína e RNA ribossomal, proteínas específicas e RNA específico, e a mesma coisa na subunidade maior. Quando essas duas subunidades se ligam entre si, esse ribossomo passa para o estado ativo, e, consequentemente, ele consegue fazer a leitura dessa molécula de RNA mensageiro. Ele se liga na RNA mensageiro e consegue fazer a leitura dele e automaticamente produzir a sua proteína correspondente ao RNA mensageiro. Bom, visto com um pouco mais de detalhes quem é então agora o RNA transportador, esse então eu mostrei o ribossomo, agora o RNA transportador. Tem um formato tipicamente de cruz, lembra uma cruz,
Em uma extremidade dele, no caso a extremidade 3' ele consegue se ligar então a um aminoácido específico, e na outra extremidade dele, oposta, né, ao aminoácido, nós temos uma sequência aqui de nucleotídeos que é específica e que se chama anticódon, né? É uma sequência representada sempre por 3 nucleotídeos, é uma trinca de nucleotídeos. Bem, e se eu mostrei o ribossomo, com um pouco uma visão geral, a RNA transportadora, então, relembrando, o outro integrante desse processo é o RNA mensageiro, que no caso de um organismo eucarioto é aquela molécula fita simples, constituída por 4 tipos também diferentes de nucleotídeos, que neste caso serão adenina, citosina, guanina e uracila, né? Ou seja, ACGU, numa sequência, numa ordem aqui específica, a depender da sequência que eu tinha lá no DNA, no gene que gerou este RNA mensageiro. Eu tenho um cap 5' e eu tenho uma cauda poly-A. Então aqui a sequência também azul, somente exons. Bem, agora sim, com um pouquinho mais de detalhes, como que ocorre essa síntese proteica, essa tradução, a segunda etapa da expressão gênica. Então, no momento inicial aqui, nós temos um ribossomo sendo visto aqui por dentro, digamos assim, e aí a gente consegue enxergar 3 regiões, ou seja, 3 sítios específicos desse ribossomo, que é o sítio E, logo após o sítio P, e do lado, logo após o sítio P, nós temos um sítio A, é o sítio EPA. Bem, o que acontece? Então, conforme o ribossomo, através da sua subunidade menor, se liga a um RNA mensageiro, ele consegue identificar a sequência de nucleotídeos deste RNA mensageiro, mas sempre de 3 em 3. Sempre ele consegue fazer a leitura de uma trinca de nucleotídeos, que no caso, quando nós falamos em 3 nucleotídeos, que são 3 nucleotídeos presentes na molécula de RNA mensageiro, que podem ser lidas pelo ribossomo, essa sequência é chamada de códon. Então aqui eu tenho um códon, que é muito importante, essa sequência do códon, porque quando ela for complementar ao anticódon, ou seja, aquela nossa sequência de também 3 nucleotídeos do RNA transportador, se forem complementares, por exemplo, se aqui no códon for CCC e aqui eu tenho um RNA transportador cujo anticódon for GGG, nós sabemos que C se liga com G, então se aqui é CCC, aqui for GGG, haverá essa ligação. E se isso acontecer, então, se esse RNA transportador ligado a um aminoácido chega aqui, entra no sítio A do ribossomo e se liga, se ele for complementar, se o seu anticódon for complementar ao códon do RNA mensageiro, deu matching, o que vai acontecer? Esse RNA transportador, ele consegue então se desligar do seu aminoácido, o qual é incorporado a um aminoácido já existente aqui, né? A um aminoácido anterior. E caso isso não aconteça, ou seja, caso eu tenha a chegada, a entrada aqui no ribossomo, nesse sítio A, de um RNA transportador diferente, digamos um número, aqui está representado por números, né? Digamos que o número 7, em que a sequência do anticódon dele é AAA. Aqui embaixo eu fixei, né? Eu posso ler com você que é CCC. A se liga com C? Não se liga. Então, não há uma complementariedade. Esse RNA transportador, então, iria entrar aqui, iria sair. Com os 20 tipos, isso pode acontecer. Um RNA transportador vai entrando aqui, não é complementar, ele sai. Vem um outro, entra, não é complementar, ele sai. Até que chega alguém, aqui algum, número 4, que foi complementar, e aí então ele se fixa momentaneamente aqui, através dessas ligações, e então
entrega, em outras palavras, o seu aminoácido para o ribossomo. Numa etapa seguinte, etapa 2, então acontece isso que eu acabei de te explicar. Esse aminoácido 4 se liga a um 3. Na etapa 3, a subunidade maior do ribossomo se desloca para a direita, permitindo a exposição do sítio A. Então, o sítio A ele fica livre para a entrada de um novo RNA transportador. Na etapa 4 seguinte, a subunidade menor se desloca também. Pronto. Esse sítio A, então, ele está totalmente apto a receber um novo RNA transportador. Enquanto isso aconteceu na etapa 2 para a etapa 4, reparem que aqui a gente teve aquele aminoácido que estava no sítio A, ele foi deslocado. Como o ribossomo se deslocou, ele passou para o sítio para o sítio P do ribossomo. E aquele que já estava presente anteriormente aqui no sítio P, ele num primeiro momento foi para o sítio E, então todos caminharam, né? Conforme o ribossomo se deslocou para a direita, todos eles caminharam, se deslocaram também para a esquerda. Veja. E assim que o RNA transportador ele é depositado aqui no sítio E, ele já é ejetado. Inclusive esse E é justamente de exit, né? É a saída em inglês. Então ele sai, esse RNA transportador sai porque ele já cumpriu com o papel dele de se ligar ao RNA mensageiro, de tentar se ligar. E como era complementar a esta sequência aqui no caso, o anticódon dele era complementar a esse códon, ele se ligou, deixou o seu aminoácido e saiu. Isso já tinha acontecido antes de eu iniciar aqui o processo para te mostrar, né? Então, por isso que eu já tinha aqui a presença de um aminoácido 1, o número 2 e o número 3, porque esse ribossomo inicialmente começou a leitura do RNA mensageiro aqui, bem no comecinho do RNA mensageiro, ó, semidade 5' linha. Ó, marrom, marrom, amarelo, amarelo, e assim por diante. Ou seja, então pensando num próximo RNA transportador que vai chegar aqui, o número 5, ele tem que ser azul escuro para ser complementar, né? Seguindo a nossa didática aqui das cores. Vamos ver? É o que acontece, né? Então, um reinício desse ciclo, um reinício da etapa 1, seria um novo aminoácido sendo trazido, ligado ao que é um novo RNA transportador, que quando tiver um anticódon complementar ao códon do RNA mensageiro, esse código ele é entendido, né? Em outras palavras, o ribossomo ele está fazendo o que aqui? De acordo com a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, que é uma sequência, lembrando, é uma sequência de nucleotídeos complementar à sequência de nucleotídeos do DNA, está lá no núcleo, que é o código, que é uma sequência de nucleotídeos que é um código que o ribossomo consegue interpretar. Ele está decodificando essa informação aqui agora, ele está traduzindo do inglês para o português. Qual que é essa tradução, né? O que importa aqui? É esta sequência de nucleotídeos. De acordo com a sequência, que é essa sequência de aminoácidos, né? De acordo com esta sequência de nucleotídeos, eu vou ter uma sequência correspondente de aminoácidos. O que vem a ser este polímero de aminoácidos, também chamado de peptídeos? O que significa essa cadeia polipeptídica? É uma proteína. E se eu tenho essa sequência 1, 2, 3, 4, 5 de aminoácidos, eu tenho uma proteína X. Se eu tenho os mesmos aminoácidos ligados entre si, ligações peptídicas, mas numa ordem diferente, 1, 3, 2, 4, 5, eu já tenho uma proteína diferente, que pode ter uma função diferente, melhorada, pode ser uma proteína diferente, mas que tenha uma função igual à anterior, ou pode ser uma proteína que não tenha uma função. Bem, então o panorama geral desse processo é este. Em rosa, aqui, pink, eu tenho uma molécula de RNA mensageiro,
As duas subunidades amarelas aqui são os ribossomos, são duas subunidades ribossomais, as quais se ligam, o ribossomo então consegue fazer a leitura desse RNA mensageiro, conforme ele vai lendo e se deslocando, ele vai produzindo a nossa proteína aqui, ó, a nossa cadeia, sequência, cadeia de aminoácidos, a cadeia de polipeptídeos. No momento em que esse ribossomo então chega até o final do RNA mensageiro, ele não tem mais sequência para ler, ele não tem mais código para interpretar, as duas subunidades se desligam, ele passa de novo para o estado inativo, e ele se desliga daquela sequência de vários aminoácidos, que é então a nossa proteína completa. Okay? É assim, e aí essa proteína então ela vai agir. Então digamos que eu tinha lá no DNA uma sequência de nucleotídeos, que era uma sequência que foi transcrita num RNA mensageiro, o qual chegou aqui e foi lido pelo ribossomo. E aquela sequência, então, do DNA, nós chamamos de gene, porque gene é uma sequência do DNA que guarda a informação para a produção de uma proteína. Vamos trocar as letras. Ao invés de ser um gene A, um RNA mensageiro A e uma proteína A, dando nome, poderia ser, então, um gene da insulina, o RNA mensageiro da insulina, a proteína insulina, o próprio hormônio que controla a glicemia. Então, esse processo todo estaria ocorrendo, por exemplo, numa célula do pâncreas. Bom, o ribossomo, ele consegue, então, interpretar cada sequência daquele códon dos RNAs mensageiros, ele sabe que ele vai ligar, ele vai receber do RNA transportador e ligar um aminoácido específico. Né? Então, nós já sabemos essa decodificação feita pelo RNA, pelo ribossomo. Diferentes sequências podem significar para o ribossomo o mesmo tipo de aminoácido, então por isso que o nosso código genético ele é dito degenerado. Tá? Dando simples e breves exemplos da importância disso, não só da expressão de um gene, mas da sequência correta de nucleotídeos de um gene e, consequentemente, do seu RNA e, consequentemente, da sua proteína, nós podemos ter algumas doenças genéticas, né? Conhecemos aí mais de 8.000 doenças genéticas, em que nós podemos ter uma alteração num gene, na sequência desse gene, por exemplo, no momento de replicação. Né? Nós temos uma sequência grande de nucleotídeos ali. A DNA polimerase pode errar e colocar na molécula nova um nucleotídeo diferente do que era para ser. Esse nucleotídeo diferente ele vai ser mantido no RNA. E aí, então, o ribossomo vai, a partir de uma mudança dessa sequência, não vai ser mais aquele aminoácido que era para ser, pode ser um aminoácido diferente. E aí quando isso acontece, a gente pode, então, ter uma mutação, de fato, né? Uma mudança significativa naquele DNA, naquele RNA e, consequentemente, na proteína. E a depender da função daquela proteína, a gente pode ter um problema por conta disso, como é o caso dessa doença genética chamada distrofia muscular de Duchenne, onde a gente tem uma alteração no gene da distrofina e, consequentemente, a gente vai ter uma proteína de distrofina alterada, a qual participa estruturalmente de vários tecidos, por exemplo, com grande importância em tecido muscular, e aí, então o indivíduo pode sofrer diferentes desordens musculares. Esse mesmo racional ele vale para muitos outros tipos de doenças genéticas, como, por exemplo, colagenose, em que agora o problema seria no colágeno, qual está presente em tecido ósseo, pele, articulação, né, na cartilagem. Então, a gente poderia ter diferentes consequências, como, por exemplo, desordens esqueléticas. Bem, era essa informação que eu tinha planejado trazer para você sobre expressão gênica. Espero que isso tenha contribuído aí no seu entendimento desse processo, como eu falei, né? Um processo complexo, mas que eu resumi aqui para você. E é isso. Espero que você tenha gostado, ok? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.